Olá a todos. Hoje nesse vídeo vai ser uma leitura bem diferenciada de um texto que ele está em 3 livros, né? Então o que nós vamos fazer agora com esse texto, né? Como a pegada desses vídeos, né, é colocar ele cronologicamente, nós vamos ler o quê? Nós vamos ler Mateus, Marcos e Lucas, os 3 textos que estão nesses livros, né? E depois a gente vai colocar ele, arrumar uma ordem para ele ficar, entendeu? Esse texto não está difícil. Então nós vamos fazer uma leitura, a explanação da leitura e a cronologia da leitura, tá? Então nós vamos fazer agora a leitura, Mateus 3, né? Pode abrir suas Bíblias aí, em Mateus 3. E esse texto foi os primeiros passos de João Batista, né? Tem um texto em João, mas a gente vai ler ele mais pra frente, tá? E depois lá naquela parte vocês vão entender por que ele está mais pra frente, o texto de João, ok? Então, Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, do 1 ao 12, tá? Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam vi-lo. Ia para ouvir João Batista, né? Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruto bom será cortada e jogada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardar o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Essa é a leitura de Mateus, né? Agora vocês vão abrir em Marcos, capítulo 1, verso 1, né? E até o 8, Marcos 1, de 1 a 8. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro diante de vocês, para preparar o seu caminho. O profeta escreveu também:
Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem aquele que é mais importante que eu, e eu não mereço a honra de abaixar e desamarrar as correias da sua sandália. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Tá? E agora o versículo, o texto em Lucas 3, né? Lucas 3, de 1 a 20, é o texto maior, né? O Lucas 3, de 1 a 20 é o texto maior. Então vamos ver o que está escrito nele. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Neste tempo, Pôncio Pilatos era governador na Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites e Lisânias. Lisânias era governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes, os sumos sacerdotes, né, que nós vamos ver lá para frente. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essas mensagens: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso acontece como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados. As estradas emburacadas serão consertadas e todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todas: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem arrependimento dos seus pecados, e não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá fruto boa será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta a quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia:
não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem pelo meio de acusações falsas. E se contentem com o salário de vocês. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. João anunciava de muitas maneiras diferentes as boas notícias ao povo e apelava para que eles mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do seu irmão, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia, né? Então o que aconteceu? Foi praticamente os três textos, o mesmo texto, né? Um de cada visão diferente de cada escritor. Mateus, ele era chamado de Levi, né? Cobrador de impostos. E então ele tinha uma visão ali das pessoas, né? Das pessoas trabalhadoras, não que urbana, né? Porque tinha as pessoas que plantava, colhia, pescava, caçava, né? Essas pessoas faziam coisas fora da cidade, né? A pesca trazia para a cidade, vendia para o seu próprio consumo, e ele trabalhava com a parte tributária, né? E ele saiu daquele lugar, ele se arrependeu, e nós vamos ler isso mais para frente no livro de Mateus, que é ele mesmo contando o relato de como ele foi chamado, né? E então ele tem aquela visão de um cobrador de imposto. Tem a visão de Lucas, que é um médico, né? Uma pessoa que na época sabia todas as ervas medicinais, óleos, né, que eles passavam para refrigério, para acalmar dor, essas coisas e tal. E Marcos, quem é Marcos, né? Até então nós não podemos afirmar nada quem é Marcos, mas muitas pessoas aí, tem bastante gente, uns falam que ele Pedro ditou e Pedro ditou a carta e Marcos escreveu, então ficou o livro de Marcos, porque que eles alegam, né, que tem uma certa passagem em Marcos que fala assim: e os discípulos e Pedro e os discípulos foram em tal lugar, né? Como se Pedro tivesse falado assim: eu e os discípulos foram para tal lugar, e ele escreveu: e Pedro e os discípulos fizeram tal coisa, foram para tal lugar. Eu não lembro o texto, quando chegar a gente vai ver isso aí. Mas isso não é certeza, tá ok? Então eu prefiro, nessa parte, passar. Assim que eu tiver outras, que eu for sabendo, eu vou publicando outros vídeos a respeito da origem. Às vezes a gente já pode fazer um livro a respeito de origens, porque tem uns livros da Antiga Aliança que também está meio, né, para a gente saber a origem de cada livro. Mas sem deixar de enrolação, vamos explicar o texto. Apareceu que teve uma profecia de Isaías, né, que falava da pessoa que vinha preparar o caminho para o Messias, né? Então João Batista chegou, o ministério dele começou antes, e logo após veio o Messias.
com 30 anos, ele com 30 anos também, 30 anos e meio, vamos dizer assim, né? Que ele tinha 6 meses mais velho que nós vimos lá na época da gravidez de Isabel e Maria, né? Nós vimos que a diferença de idade dos dois é de 6 meses. Então eu acredito que ele começou o ministério dele um pouco antes, com 6 meses, ele foi para o deserto e naquela região, não é que ele pregava para Cacto e Calango, entendeu? Mas ele pregava para as cidades ali, circunvizinhas ao rio, né? Do outro lado ali é uma região deserta até hoje, se for ver, procurar ali a região da Judéia, tal, aqueles é cidades formadas em desertos. Israel é dentro do deserto hoje, né, na verdade. Então o que acontece? Ele saiu para aquelas cidades e pregava e anunciava a vinda do Messias. Se consertem para que talvez se possa salvar. Se conserte, né, para que você tenha uma nova vida, haja como, né, como o Criador pediu, né? Ele deixou os mandamentos ali, né, os 10 mandamentos para nós. Mas a gente vai ver isso também mais para frente, tá? A visão do Messias a respeito das leis, né? E então o que acontece? Ele falou: haja assim conforme os profetas falaram, haja como os mandamentos do Pai. Os profetas, o que aconteceu com os nossos antepassados? Mataram os profetas, nós devemos matar alguém? Não haja dessa forma. Nós vimos que, não é dando spoiler do fim do livro, mas vimos que eles mataram o Salvador, né? Então o que acontece? João já vinha preparando esse caminho, já vinha preparando o coração daquele povo para quando o Messias chegasse, ele já aquele povo estaria preparado para seguir. Mas o Messias chegou, né? O Messias chegou ali e nós vimos a história como é que é. Nós vamos ver daqui para frente depois também, o batismo e a sequência. Então qual que foi a função dele? Preparar o caminho, vir, a vida que ele teve, né? O que ele fazia, o que ele vestia, o que ele comia. Nós vimos a mensagem e nós vimos também que ele foi confrontado, né? Que os fariseus e os saduceus chegaram nele para ser batizado por ele. Calma aí, ser batizado por ele? Então nós vamos ler agora de novo os textos, tudo de novo, com explanação, e depois o organograma do texto, tá ok? Então vamos ler o texto agora. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas vai ficar um vídeo legal, tá? Vocês vão gostar do vídeo. Vamos lá. Ou vou fazer melhor. Nós vamos fazer na ordem cronológica já, organizar o vídeo já explicando, tá ok? Então nós vamos ler Marcos 1, que é o segundo texto, né? Até o versículo 1 e 2, tá? A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada com o profeta Isaías. Tinha escrito e escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. Tá? Esse texto aqui, Marcos, está escrito em Malaquias 3:1. Tá? Aqui diz que foi o profeta Isaías. E nós vemos que em Malaquias 3:1 está escrito essa passagem, né? Eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. Então você pode ler, esse texto está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Tá? E o profeta escreveu também:
Alguém está gritando no deserto, né? Não, mas aí nós vamos ler no outro texto. Então o que aconteceu aqui? Aqui está falando antes do nascimento, da época dos profetas, entendeu? Então na cronologia, entra esse texto primeiro, né, que ele vem antes de João Batista, vem o cronograma, quer dizer, aonde está citado João Batista, né? Daí vem a notícia. A boa notícia que falta a respeito de Jesus Cristo, né? A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, né? Então a boa notícia, quem veio trazendo a boa notícia? João Batista veio anunciando o Messias, e o Messias aparece logo em seguida, né? Então o que acontece? Então isso não está falando agora, a narração de agora para João Batista. Ele está contando lá dos profetas, que começou lá, né? Tudo isso começou lá com o profeta Isaías. Tinha escrito, né? Eu enviarei o meu mensageiro diante de vocês para preparar o seu caminho. E a segunda parte do texto, ela está em João 3. A gente vai continuar lendo todo o texto de João 3, de 1 a 20, tá? Aí temos a data, né, que ele apareceu. Geralmente a data ela é marcada assim, hoje a gente marca o cabeçalho, Bauru, dia tal, do mês tal, de 2020, né? Bauru, dia 9 de abril de 2020, data de hoje. Antigamente eles não tinham lá, Galileia, tal, ano 27 do mês tal, de Nissan, vai. Não tinha isso, entendeu? Então eles marcavam como o calendário dele funcionava assim. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Então, no ano 15º do imperador romano, do reinado de Tibério no Império de Roma, entendeu? Era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Então você vai vendo a hierarquia, que já está escrevendo uma hierarquia, né? Tibério era imperador romano, era o que mandava em tudo. Israel, eles pertenciam ao Império Romano nessa época. O Império Romano dominava lá, entendeu? Tudo que o governador ali fazia, Herodes, né, que estava acima do governo de Pôncio Pilatos, entendeu? Tudo isso, o que aconteceu? Ele estava debaixo do Império de Roma, eles tinham que prestar conta a Roma de tudo que acontecia, entendeu? Até tributos, né? O que Israel recolhia, eles tinham que dar uma parte para Roma. Até pouco tempo, a gente pagava de 1800, final de 1800, a gente pagava para Portugal, entendeu? Mandava 20% do nosso tributo que a gente recebia aqui, de tudo que era o tributo nosso. Vamos supor, a gente recolhia nessa época 100 mil reais em tributo. Eles pagavam de 100 mil reais do valor total, eles pegavam 20%, entendeu? E mandava para a coroa, que era para Portugal. Então, quando esse dinheiro chegava o navio todo mês lá, com toda a remessa do Brasil para lá, e 20% de 100 é 1/5, e foi daí que apareceu que eles chamavam o Brasil de inferno. Então foi aí que aconteceu aquele ditado, né? O quinto dos infernos. Para quem não conhecia, é esse o ditado, o quinto dos infernos. O 20% que saía daqui chegava em Portugal, né? Então mas não saindo muito do assunto, né? Então o que acontecia? Tudo estava debaixo do Império Romano nessa época. Então, neste tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governava a Galileia,
o seu irmão Filipe governava a região da Itupéria e Traconites, e Lisânia era o governador de Abilene, e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então você está vendo que tudo ali tem uma parte, a parte religiosa pertencia à parte da política também, né? Porque com que propósito Herodes ia construir um templo, né? Nós vamos ver lá em Mateus 21, que Jesus andando no meio do templo lá, os discípulos até perguntaram para ele: ó, mestre, que templo bonito, esse aqui, ó, vai ficar muito bonito. Ele falou assim: isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. E isso aconteceu, 70 anos, né? No ano 70 depois de Cristo aconteceu isso aí, foi tudo derrubado aquele templo, tanto que hoje o pessoal chora no Muro das Lamentações, que foram o resto das paredes que ficaram lá, né? E o pessoal fica chorando. Fizeram outro templo até hoje? Não fizeram, entendeu? Ah, eles fazem sinagoga. Sinagoga é lugar de ensino, templo, lugar de adoração. Sinagoga, lugar de ensino, templo, lugar de adoração. Esse tem um lugar de adoração? Não. Esse tem sinagoga. O que é sinagoga? Lugar de ensino, entendeu? Não confunda sinagoga com templo, tá? Então eles não fizeram outro. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias, né? Então foi nessa época, tá vendo? Aqui ele já está marcando como data. Foi nessa época que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês, né? Então ele já tinha convicção das pessoas: ó, se arrependa que Deus vai perdoar vocês. Ele já tinha a convicção que se a pessoa tivesse um arrependimento pleno de todos os seus pecados, ele seria perdoado, entendeu? E foi a mensagem que ele anunciava, né? A mensagem que nós conhecemos que ele anunciava, né? Uma das, né? Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, prepare-se o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Aqui está dizendo, não está falando que, mas então Jesus não veio, porque nós vemos monte hoje não está nada aplanado. Nós vemos caminho muito torto, então Jesus não veio. Não foi isso. Isso aí foi uma metáfora, né, do que ele estava dizendo, diz que todo mundo que tinha um caminho torto ali seria endireitado, que era a mensagem dele: endireita as veredas, né? Endireita os seus caminhos, ande no caminho reto, entendeu? Referência. Ele não está pedindo para você pegar uma estrada e falar assim: eu vou andar aqui nessa rua porque essa rua é reta, entendeu? Não, ele não está dizendo de rua, ele está falando: ande por caminhos retos, metaforicamente falando, montanhas emplanadas, metaforicamente falando. Ele está falando que vai ser tudo nivelado, tem que ser tudo igual, entendeu? Uma coisa não tem que estar mais acima do que a outra, uma pessoa não tem que estar mais acima do que a outra, entendeu? Vem aqui que eu vou te ensinar. Não, nós somos iguais. Eu não estou aqui para ensinar vocês, né? Eu aprendo com vocês deixando o seu comentário aqui embaixo, entendeu? Vocês deixando sua pergunta, eu vou procurar pesquisar. Eu não estou aqui porque eu sei mais do que vocês. Estou passando uma experiência da gente ler algo linear que a gente está vendo na própria Escritura. Isso aqui não está longe disso, entendeu?
E uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: se um dia eu ler alguma coisa aqui errado, a culpa é minha, entendeu? Se eu ler alguma coisa disso aqui errada, a culpa é minha. Se eu estou fazendo as coisas certas aqui, eu não é que eu estou certo, eu estou lendo direito o que está escrito, entendeu? Então, a pena é minha, entendeu? Se eu for te... o Flávio está falando isso aqui errado. Eu não estou, a intenção não é te ensinar errado, né, fazer essas coisas erradas. A intenção é nós caminharmos certos, aplanarmos, andar para o caminho reto, entendeu? Então a nossa intenção é essa aqui, tá? Só um minutinho, por favor. A bateria do celular estava acabando, fui colocar o cabo aí, ok? As multidões iam se encontrar com João para serem batizados por ele, e ele dizia a todos, a multidão, né? Mas só que nós vimos no outro texto, tanto em Marcos como em Mateus, nós lemos assim, ó, nessa parte do... foi em Mateus. Quer ver? Que aqui não é só a multidão que ia vir com eles, né? Mas também outras pessoas também iam lá falar com ele. Daí eles viram que era Mateus 3:7 adiante. Diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus mandar? Fazem coisas que mostrem que vocês já se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso pai, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz, né? Então, nós vemos aqui que ele fala a mesma coisa, né? Ele falava assim, ó, ninhada de cobras venenosas. Quem disse a vocês que escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem arrependimentos de seus pecados, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso pai, pois eu afirmo a vocês que dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores, e a raiz, pela raiz. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e jogada no fogo. Entendeu? Presta atenção no fogo agora, né? Que o fogo é aquela parte que é o descarte. O descarte vai para onde? Fogo. Entendeu? Um animal morria ou alguma coisa, tinha alguma coisa que apodrecia, o que eles faziam? Jogavam no fogo, jogavam enxofre para o fogo não acabar e ficar aquele cheiro ruim. Então eles jogavam enxofre para o fogo ficar, né? Alimentava o fogo com enxofre, né? Então tinha muitas coisas dessa, né? Então as multidões iam encontrar com ele, né? Então a multidão e muitos dos saduceus, né? Fariseus, saduceus, chegava ali e ele repreendia essas pessoas. Quem que eram os saduceus e os fariseus? Entendeu? As pessoas, os líderes, aqueles que eram topo, né? E queria aconselhar os vales, né? As pessoas que estavam bem abaixo deles, né? E que não andavam por caminhos retos, né? Então ele estava falando de uma coisa, ó, fazem isso, anda por caminhos retos. Aí vinha esse povo, né? Aí ele
falava dessa forma. Você entende a passagem? A passagem está se explicando, na verdade, né? Ela fala para você fazer, agir certo, aí aparecem as pessoas erradas e ele tentando que essas pessoas erradas se posicionassem, né? De verdade. E aí, você é contra ou você é a favor? Arrependam-se de seus maus caminhos. Vocês são pessoas más. O machado já está colocado à árvore. Nós vamos ver isso lá em Mateus 7, da árvore que não dá bom fruto. Entendeu? Mateus 7 fala da árvore será cortada. Entendeu? A mesma passagem. A mesma metáfora que ele está usando para esse tipo de mensagem é a mesma que ele vai usar lá em Mateus 7, que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Tá certo? Então a gente vai ver muito disso. E tem mais alguma coisa aqui? E quando os fariseus, né? Fariseus vinham lá, a primeira coisa que ele fala assim, ninhada de cobras, víboras, né? Mateus 23. O próprio Messias chegava e falava assim com aquele povo, raça de víboras, né? Não é assim que ele falava? João Batista, da mesma forma do Messias, agia da mesma forma, o mesmo entendimento, né? Ele teve o mesmo entendimento da palavra do que o próprio Messias, né? Ele agia como Messias. Eu acredito que agia como Messias até mais do que o próprio Paulo, eu arrisco dizer, entendeu? Mas não estou dizendo que Paulo era... Os dois eram pecadores. O Messias não era, os outros dois eram. Mas eu arrisco dizer que João Batista era ali em questão de entendimento da Escritura, do que ele pregava, do que ele fazia, né? Ele foi contra o próprio rei. Você está fazendo tal coisa, está fazendo isso aqui é errado. Ele tinha vergonha na cara e falava assim, você está agindo errado, acabou. Se eu vou morrer, o meu pai está me esperando lá em cima. Entendeu? Ele não tinha medo da morte, porque ele tinha segurança no que ele falava. Como a gente tem segurança no que a gente está falando. Entendeu? Então, raça de víboras, né? O próprio Mateus 23, né? Depois ele fala assim, façam coisas que mostrem que vocês arrependeram dos seus pecados, né? Não amando o próximo, né? Tirando o dinheiro da viúva, que na antiga aliança, a viúva, quem recebia ajuda, né? A viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro, chegava no templo e pegava o dinheiro lá, um dinheiro, lá na época não era dado em dinheiro, era em alimento. Pegava ali, tipo que a gente conhece hoje por cesta básica, e levava para se cuidar. E aqui não, aqui a gente já via eles extorquindo, né, na verdade, extorquindo os velhos, né, e fazendo mau uso da Escritura, né, para quê? Para si próprio, né, na verdade. A pessoa que tinha que receber estava dando, estava fazendo tudo errado, né? Então, só para você ter uma ideia, por isso que eles foram abominados pelo Messias, eles foram por João, né? Falar dessa, nossa, mas não foi muito duro? Não, foi muito brando, na verdade, né? Só víbora, né? Enganadores, serpente, né? Lembra da Eva, lembra da serpente lá, enganadora, raça de víboras, né? Raça de enganadores, né? Então, aprenda isso aí, tá? Que é tudo, assim, o que ele está falando, tanto de aplainar, tanto de xingar, metaforicamente, tá? O que é a cobra, o pessoal fala da cobra, cobra é traiçoeira, raça de víbora, aquele cara é traiçoeiro, entendeu? Então é dessas coisas que ele está falando. Tá, então nós lemos aqui. Não, nós paramos aqui no fogo, né? Então o povo perguntava, o que devemos fazer? Ele respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma.
Você dê para quem não tem. Não vai dar para quem tem, para aquele seu amigo. Ah, mas aquele lá é meu amiguinho e tal. Dê para quem não tem, entendeu? E quem tiver comida, reparta para quem não tem, tá? Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda. Respeito, mas respeito com o próximo, tá? Já é difícil tirar dali da boca de... Imagina hoje uma pessoa que em plena crise que nós estamos tendo tudo parado, pessoas ganhando R$ 600 por mês para passar com a família, vai, coloca 1.200 aí, né? Aí o que acontece? Para ela sobreviver, ela paga aluguel, opa, não tem dinheiro do aluguel. Ah, não vai pagar luz. Ah, o governo falou que enquanto tiver essa crise não vai precisar pagar luz. Beleza. Mas até isso cair no processo e, meu, vai por mim. É um negócio muito duro agir com o sistema, né? O sistema, ele é muito burocrático, tá? Então, o que acontece? Não cobre mais do que a lei manda, não extorca, né? Ele não está falando assim, não cobra menos para você ajudar aquela pessoa. Ele está falando, não cobra mais, para você não tirar mais da pessoa, dá para o governo que tem que dar. Ó, o certo é você cobrar R$ 20 de cada pessoa. Aí o cara vai lá, o despertinho, R$ 40. Ô, R$ 40. Ah, você é daquela lá? Ó, R$ 60. Aí chega lá, R$ 20 dele, R$ 20 dele, R$ 20 dele. O cara ganha mais que o governo. Entendeu? Praticamente é isso que acontecia, né? Não tire mais do que a lei manda, né? Não cobre mais. Aqui não diz não cobre menos. Ó, eu tô te ajudando. É 20, me dá 10 aqui, eu coloco 10 no meu bolso pra você lá. Ah, você é 20, eu dá 10, eu coloco do meu bolso pra você. Ninguém fazia isso. Não, e cabeça rolava ali. Era um problema muito sério. Entendeu? Respondeu João, alguns, né? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João respondia, não tome dinheiro de ninguém. Né? Como que chama isso? Soldado pedindo dinheiro? Opa, outra palavra que eu esqueci. Coloca no comentário aí se você lembrou. Né? Propina, não é propina, né? Propina é para político, né? Político que recebe propina para fazer coisas más, né? Mas o policial tem uma palavra, né? Quando você dá o dinheiro para o policial, pode deixar você ir. Ó, meu documento está atrasado, policial, tô sem conta aí, tomar um cafezinho, vai que eu deixo passar. E a pessoa vai, esse tem um nome, eu não lembro agora. Tenho um lapso muito grande com essas coisas, assim, com palavras assim que eu não estou muito acostumado. Até com nomes eu sou assim, tá? E não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, né? Prender pessoa falando que a pessoa fez isso tal, e a pessoa não fez, levar para a delegacia, fazer passar todas aquelas coisas, né? De acusação falsa, né? Prenda a pessoa. Se ela cometeu o crime, prenda. Sim, prenda. Ele não disse para não prender. Ele falou assim, ó, se você não tiver acusação contra essa pessoa, não prenda. Tem acusação? É verdadeira? É, então prende. Tem acusação? Tem. É verdadeira? Procede essa informação? Né? E aí, o que vai fazer? Então, com acusação falsa, nem pensar, tá? Se você é policial, presta atenção nisso. E se contentem com o salário que vocês recebem. As esperanças dos povos começaram a aumentar. Então aquele povo já começou a ver, puxa, sou um outro profeta, um mais novo profeta, que o povo já começou a ter mais esperança, né? Na parte divina, né?
que apareceu uma pessoa com palavra ali falando coisas nobres, né? Falando coisas verdadeiras do alto dos céus, do reino, né? E eles pensavam que talvez Jesus fosse, João fosse o Messias, mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando outro que é mais importante do que eu, entendeu? João disse: eu batizo vocês com água, eu estou te ensinando aqui com vocês na água, entendeu? Eu estou ensinando vocês, né? Tá vendo? Você entra aqui, ó, você entra com essa roupa suja, empoeirada, tal. Você tá tudo empoeirado, não tá? Vem aqui, ó. A água pegou, te limpou. Você saiu da água, você tá limpo. E o Messias, aquele que vem após mim, ele vai fazer isso espiritualmente por dentro de você. Entendeu? O perdão do pecado vai fazer isso com a tua vida interior, entendeu? A gente não pode, João não podia perdoar pecado, mas o Messias veio para isso, tá? Veio para esse intuito, morrer por nossos pecados, entendeu? Ele é mais importante que eu e não mereço a honra de desamarrar a correia das suas sandálias, quer dizer, eu sou muito pequeno perto dele, né? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água. O Messias não batiza com água, ele batiza com o Espírito e com fogo. Entendeu? Aí nós vamos entender o que é o Espírito e o que é o fogo, né? Com a pá que ele tem na mão, ele separa o trigo da palha. Então, Espírito Santo e fogo, trigo e palha. Guarda o trigo no depósito, retém com ele naquele dia, né? Estaremos com ele, que ele chama de depósito, metaforicamente falando, somos guardados no seu depósito, porque também nós não somos trigo, entendeu? Essa é uma metáfora, né? Separando uma coisa que parece da outra, mas não é, entendeu? Ele vai separar o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Ele batizará com o Espírito e com fogo. O fogo nunca se apaga. Vai ser jogado lá no fogo que nunca se apaga. João anunciava de inúmeras maneiras diferentes a boa nova. Então aqui dizia que ele não fazia isso só dessa forma. Ele anunciava de maneiras diferentes. Entendeu? Ele anunciava as boas novas de maneira diferente, com a situação que ele tinha ali no momento para anunciar. Mas geralmente, como nós lemos lá no começo, era sempre à beira do Rio Jordão, nas cidadezinhas que beirando o Rio Jordão. Tá certo? Mas falou contra o governador Herodes, né? Porque ele havia casado com Herodias, a esposa do seu irmão, com a esposa do próprio irmão Herodes, né? Do irmão do próprio Herodes, ele casou com a cunhada, né? E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más, pensemos, né? Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou João para a cadeia. Por quê? Porque ele era um homem destemido, um homem que tinha uma vida íntegra com o pai, né? E falava das coisas do eterno, né? Então o que acontece? A vida que nós temos, nós devemos dedicar ao eterno, né? Fazer as coisas boas, o que ele mandou, não fazer as coisas a mais do que está feito, não sendo corrompido, sendo todos iguais, comunidade, né? Mas vão ver em Atos que eles viviam em comunidade entre eles ali, eles se ajudavam, né? O que tinha vendia e repartia, todos ficavam, né, ali da mesma forma. Então comunidade comum, como né? Uma comunidade seria um povoado de as pessoas que sejam comum, né? Tinha um só pensamento, tenha ali um não seja maior que o outro, mais isso, mais do que aquilo, ali eles sejam todos iguais.
Um faz uma parte, outro faz outras, mas ninguém é maior do que ninguém. Tá ok? Então a palavra de hoje ficou um pouco extensa, mas também eu acredito que ela ficou mais detalhada, ela ficou numa ordem cronológica bem legal, que vocês possam entender, tá? Então, que você, se tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí, se tiver alguma crítica também pode colocar no comentário, vamos tentar sanar essa dúvida, tentar responder sua pergunta. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode colocar aí também. E deixe seu like se você gostou, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, coloca aí se inscreve no canal para receber as notificações dos vídeos, né? Eu pretendo colocar vídeo diários, né? Mas vai ter dia que não vou conseguir colocar, às vezes eu colocar mais do que um, né? Esses dias eu coloquei 4 vídeos num dia só. Então vai ser assim, mas a minha intenção é de colocar pelo menos um vídeo por dia no ar, ok? Então, nós ficamos por aqui, compartilhe assim, esse vídeo com o seu grupo aí, no seu grupo da igreja, no grupo nos pequenos grupos, se estiver fazendo parte de G12, se você estiver fazendo parte de qualquer tipo de grupo aí, grupo de casais, grupo de família, debate em família, se tiver grupo de WhatsApp, manda aí, manda no Facebook para você, para orientar, ver o que a pessoa fala a respeito do vídeo, ok? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.